consagrando essa noite, colocando essa noite ante Deus em nossa jornada. Pai, eu entrego a Ti essa reunião e todas as pessoas que estão presentes, Senhor, em nome de Jesus, e peço que a presença do Espírito Santo nos guie, que esteja presente hoje e nos guie na direção que Ele quer nos mostrar. E que seja feita a Tua vontade hoje, Pai, e que todos os corações que estão aqui sejam tocados pela Tua presença e seja revelado a Tua presença em todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. A temática de hoje eu até coloquei o título ali, né? E quando Jesus chama Deus de Pai, não é só uma maneira dele falar com Deus, mas era a forma como ele via Deus, como seu Pai. Ele, como filho, agora se relaciona com seu Pai, e ele nos introduz esse Pai. Então, Jesus começa a introduzir esse relacionamento com Deus como seu Pai, e que já está muito presente e muito visível na hora do batismo dele. Se quando ele sai ali, tem uma manifestação visível de uma pomba que vem e representa o Espírito Santo, e uma voz dos céus ecoa: este é o meu filho amado em quem tenho grande alegria. Este é o meu filho amado em quem tenho grande alegria. Vocês entendem? Primeiro, um movimento assim público de Jesus, quando ele começa a entrar no seu ministério, é uma afirmação do quê? Filiação. Então, isso é muito importante entendermos. Filiação. Filhos têm um pai. Pai são pais porque têm pelo menos um filho. Então, essa é a essência da filiação. Por isso que a paternidade de Deus não é só um aspecto legal de chamar Deus de pai e tal. Não, não, isso tem um significado, tem uma revelação, tem uma essência nisso. Tem uma definição de pertencimento e também de identidade. E isso é importante a gente entender nesse processo. Por quê? Se nós não tivermos isso em mente, nós podemos ter dificuldades. E esse é um grande questionamento que eu tenho. Uma, porque eu vivi grande parte da minha jornada. A Alicia até contou, as meninas já chegaram, as meninas, quando eu digo a Jéssica, a Suelen, já entraram depois, a própria Patrícia, na nossa comunidade. Mas a Alicia acompanhou todo um outro processo de uma transição, e o testemunho dela fala sobre isso. Isso é muito importante entendermos, porque podemos ser órfãos. O sentimento de orfandade pode estar muito presente na nossa vida. E essa é a essência do Evangelho. O Evangelho, como se diz, né, o Evangelho todo é aquele que nos leva de volta para a casa do Pai. É um relacionamento com Deus como nosso Pai, a exemplo de Jesus. Quando Jesus ele sai daquele momento do batismo, ele vai para o deserto. Ele vai conduzido por quem? Por quem? Mateus 4. Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que o conduz. E aí é uma coisa importante a gente entender. Não é o diabo que está no comando ali. A gente, no primeiro momento, pode entender, o diabo conduziu, eu creio. Não, 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 não. O Espírito Santo conduz Jesus para um momento ali de encontro no deserto com Deus, com o Pai dele. E aí, em um certo momento, lá no final, o diabo aparece. E intervém ou se intromete naquele... E Deus, claro, permite isso, o Pai permite. E se intromete nesse retiro. Desertos, e eu queria colocar para vocês, desertos são momentos na vida que a gente pode ter encontros com Deus. Então, Jesus, ele é atraído, ele é movido pelo Espírito Santo para o deserto, para ter encontros com Deus. Então, ele fica em jejum, 40 dias, né, 40 noites ali, e aí no final ele é tentado. Ele é tentado na sua identidade. Assim como o primeiro homem e a primeira mulher foram tentados na sua identidade. Identidade de quê?
Ah, se vocês fossem filhos de Deus, vocês poderiam não sei o quê. Ah, se vocês fossem... Então, vocês poderiam comer. Por que que ele não quer, pode comer? Porque ele está jogando sujo com vocês. Era essa dúvida que Satanás lançou no coração da Eva e o Adão que entrou junto nessa jogada. Jesus tem também a tentação na sua identidade, claramente. E ele diz, ele responde com a palavra a verdade de Deus. Porque ele sabia quem ele era. Quem ele era? Eu sou filho, não preciso provar nada para ninguém. Seja, de novo, é algo que nos ajuda muito nesses dias. Quem diz quem nós somos? Quem define a nossa identidade? É Deus? São as feridas? São as deformidades? São as decepções da vida? Até os abandonos? Os desamores dos nossos pais? Não. Quem define a nossa identidade é o nosso Pai Celeste, que vem no meio desse deserto, no meio dessas tentações, desses abandonos, né, nesses momentos de solitude, de solidão, e promove encontros com a verdade daquilo que Deus diz sobre nós, o que o Pai diz sobre nós. A paternidade fazia parte não só do vocabulário de Jesus, mas fazia parte da identidade dele. Então, sempre ele tinha isso como pano de fundo. E aí tem uma história muito pessoal minha da história do Pablo, né? Nós temos um filho que é adotado, nós adotamos ele com 1 ano e 9 meses, e ele veio, e logo lá, não sei quanto tempo depois, ele disse, eu tenho que chamar vocês de pai, então eu quero que vocês me chamem de filho. Porque eu tenho que chamar vocês de pai, eu chamo vocês de pai, e eu quero que vocês me chamem de filho. Mas por que eu estou colocando isso? Porque ele, e aí é uma parábola para mim, porque ele precisava se sentir seguro. Vocês entendem? Eles são meus pais. Então, essa segurança. E ainda que um pai e uma mãe nos abandone, Deus não vai nos abandonar. Então, isso é importante a gente lembrar. Então, Jesus veio trazer isso. No Sermão do Monte, que começa em Mateus, capítulo 5. Isso é para ser uma das primeiras falas mais longas de Jesus. Ele chama Deus de Pai 17 vezes. 17 vezes, ele na primeira exposição pública, né, de ensino, que ali tem as bem-aventuranças, tem sobre a árvore, o fruto, o caminho, a porta estreita, tem sobre perdão, tem sobre oração, tem sobre a árvore e seus frutos, tem sobre a preocupação da vida, tem sobre tesouros no céu, tem tudo que é ensino. E 17 vezes ele se refere a Deus como Abba, Pai, que é um termo que alguns filhos judeus usavam em casa para se referir ao seu pai. E talvez em alguns momentos públicos, assim, no ambiente, né, de certa segurança, também se referia. É como assim, papai, Abba, papai, né? Então, não era uma expressão que, dentro da religião judaica, se usava publicamente. Era uma falta de respeito. Uma, porque o povo de Israel tinha muito temor e muito receio de usar o nome de Deus, por isso não chamavam pelo nome dele, o nome pessoal que ele se revelou a Moisés, que é Yahvé. Chamava Adonai, El Shaddai, todos aqueles outros títulos, né, de Deus. Senhor, né, e tal. Porque é um título mais, né, de distância, né, de respeito e também de certo afastamento. Agora, Deus de Pai, isso era falta de respeito. E daí, imagina, Jesus começa a se referir a Deus como seu Pai. E esse 17 é um número significativo. O número 17 na Bíblia significa perfeita ordem espiritual. Então, o 17 ali tem esse significado. E aí é uma questão interessante. Só ali, nessa primeira fala de Jesus,
Jesus fala 17 vezes. Em todo o Antigo Testamento, nós temos de 12 a 15 expressões que falam de Deus como um pai. 12, 15 vezes, assim, diretamente. Então, o impacto disso, né? O significado disso. Então, Jesus chegando, colocando isso. E, então, como eu disse antes, a ideia do Antigo Testamento é uma sugestão de Deus como pai, mas não algo claramente assim expresso, com muito cuidado, né? E às vezes, né, expressando ele como uma ideia de paternidade, no sentido até de maternidade. E aí Jesus começa a trabalhar isso. Em Mateus, depois no capítulo 11, tem aquele contexto ali, no verso 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso aqui é uma referência, em primeiro lugar, para dentro do sistema religioso judaico, do farisaísmo, principalmente do farisaísmo, que tinha uma estrutura muito cobradora, muito de performance, muito desempenho, muitas leis. Apesar, eles já tinham todas as leis do Antigo Testamento, né, do Pentateuco ali, das 5 livros ali, mas eles tinham 500 e poucas outras leis que eles criaram para ajudar a manter o povo na linha. E eram coisas em si boas, mas elas traziam um fardo muito grande. Então, nesse contexto, Jesus convida a descer e sair dessa carroça, né, da canga. E Jesus vai revelando o Pai. Ele vai trazendo ele para dentro dessa realidade. Ele vai introduzindo essa visão da paternidade de Deus. Um dos textos mais conhecidos que nós temos é a parábola, né, de Lucas 15, onde tem a parábola dos 2 filhos, onde aquele pai ali representa, né, Deus, que quebra ali uma série de conceitos e até ideias culturais da época e vão minando toda uma visão do Antigo Testamento que alguns tinham distorcido de Deus, inclusive, principalmente, os fariseus. E depois João 14. Esses 2 textos, tanto de Lucas como de João 14, nós vamos olhar separados. Nós vamos olhar em outros momentos. Porque esses 2 textos, eles trazem uma revelação muito clara, também de ideia de conceitos e de lentes através das quais nós podemos olhar e podemos até fazer uma revisão da nossa espiritualidade, das nossas ideias que nós temos de Deus. Esses 2 textos são importantes, junto, claro, com João capítulo 17, que é uma oração que Jesus faz, onde ele ora, ele faz uma oração para que aqueles que viessem a crer nele pudessem experimentar o mesmo amor que ele tem, que ele sente por parte de Deus. Então, entende? Aqui ele introduz, ele começa a dizer, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar o Pai. E ele quer revelar. Ele quer revelar. Ele quer dar esse insight. E aí, depois ele faz uma oração. E como a gente poderia dizer assim, que essa oração continua ecoando nas regiões celestes, onde ele fala dessa revelação, para que eles sintam o mesmo amor que tu tens por mim. Ou seja, ele orou
ali na despedida, quando ele estava antes de ir para a cruz, para que aqueles que viessem a crer nele experimentassem, sentissem amados como ele era. Ele era amado do Pai, em quem o Pai tinha grande alegria. Aí a gente vai dizer assim, mas ele era Jesus, ele merece mais, ele foi perfeito, ele não pecou e tal. Sim, tudo isso é legal. Mas a verdade é que ele está pedindo, ele está orando para que o Espírito Santo traga essa revelação para mim e para você. Entende? É fantástico isso. Eu acho isso fantástico, gente. Vocês entendem? Eu tenho orado, esses dias eu orei e disse, Jesus, aquela oração que tu fizeste, eu quero experimentar mais e mais deste amor que tu sentiste, que tu orou. Faça cumprir essa oração em mim. Eu quero experimentar mais do teu amor, eu quero permanecer no teu amor. E por isso que fala, quem permanece no meu amor, fará as obras que eu faço e tudo mais. Entende? Se nós permanecermos nele, permanecermos no amor dele, nós vamos nos sentir amados, nós, inclusive, vamos fazer as orações em concordância com aquilo que o nosso Pai Celeste quer, e por isso que ele vai atender. Tudo que pedir em oração. Não, mas tudo que eu pedi em oração. Como eu estou? Onde estou posicionado? Estou posicionado como o filho mais novo da parábola? Que quer viver a sua vida como ele quer? Ou seja, eu quero viver e decidir o bem e o mal conforme eu quero. Quero viver longe do Pai. No capítulo 17, versos, harmonia perfeita daquele texto de Mateus 11, 25, ele diz, eu os fiz conhecer o teu nome de Deus, o Pai, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Este é a plenitude da obra do Espírito Santo em nós. E por isso que essa experiência de Jesus, quando ele teve a experiência do batismo, essa questão dessa conexão com Deus, o Espírito Santo que faz nos nascer de novo, nos gera de novo, e nos conecta, nos reconecta com o nosso Pai, e nos dá o direito de sermos filhos, como diz em 1 João capítulo 3, verso 1, vede com que grande amor Deus tem nos concedido, o fato de podermos ser chamados filhos de Deus, e de fato somos, ou seja, não é só uma coisa assim, é legal, é só uma ideia, não, de fato somos filhos de Deus, Pai. E o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, a preocupação do Espírito Santo, justamente é essa, manifestar e revelar a nossa identidade de filho e também nos imergir neste amor. E por isso que a gente pode dizer assim que o Espírito Santo, ele nos conduz ao Filho Jesus, que nos revela Deus como Pai, o nosso Abba Pai. E toda vez que o Espírito Santo se revela, uma das principais características dele é nos abraçar, nos envolver com o amor de Deus e nos batizar, nos imergir na identidade de filhos. E por isso que quando Pedro, no Pentecostes, e aí é interessante que o Espírito Santo caiu sobre eles, né? Quando eles estavam ali naquela reunião, não sabiam bem o que ia acontecer no Pentecostes. E o Espírito Santo caiu sobre eles. E Pedro se levantou, não mais com dúvidas, porque ele sabia quem ele era. Ele estava seguro no amor de Deus, aquilo que Jesus já tinha reconstruído na vida dele, reconectando ele, perdoando ele. Agora ele estava seguro. E diante de não sei quantas mil pessoas, ele se levantou e disse, olha, isso está acontecendo, está profetizado. Ou seja, ele estava seguro de quem ele era. Não está escrito ali, mas está subentendido que ele sabia quem ele era. Ele era amado de Deus, ele é amado do Pai, e o Espírito Santo simplesmente firmou ele. E por isso que é tão importante a gente sempre entender
que quando o Espírito Santo vem, ele nos imerge na filiação. Somos filhos, sou amado. E é interessante que nesse derramar do Espírito que aconteceu ali durante vários anos em Toronto, naquela igreja da Vinha, a experiência que as pessoas tiveram era um profundo amor de Deus. Eram cristãos, muitos deles eram missionários, como Heidi Baker, outros eram pastores com certa idade, eram pessoas de diferentes igrejas, diferentes denominações, inclusive padres foram ali e disseram: eu nunca senti tanto amor de Deus. E por isso que é pessoal que já estava numa jornada de ensino sobre o coração paterno de Deus, quando eles chegaram lá e começaram a ministrar, ajudar a clarear algumas coisas, eles disseram: é o amor líquido, é a expressão líquida de Deus como Pai vindo. E aí, a partir disso, houve assim, uma explosão, um derramar desse ensino da paternidade de Deus, né, que já estava acontecendo também. Então, é interessante, porque eu nunca me senti tão amado. Existem esses testemunhos, né? Verso 26, olha só, como ele tem, e ele diz: ninguém conhece o filho a não ser o pai. E